Está no ar o Filmante Responde de número 71. Este programa pra lá de gostosinho, no qual vocês, imbuídos de uma curiosidade quase sexual, nos enviam questões embesuntadas com muita sensualidade, para que nós nos entrelacemos com elas com muita volúpia e lascívia libidinosa. E assim cheguemos ao orgasmo da resposta. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu estou maravilhoso. O comedor de chique-chique nos pergunta: por que os Flintstones usavam carro se na verdade eles estavam correndo a pé? Olha, realmente essa é uma pergunta muito complexa e para responder nós teríamos que nos colocar na pele do Fred e do Barney, né? Pensando como pessoas ali de uma época em que a tecnologia não era desenvolvida. Então, para eles, aquela carcaça no qual eles pensavam estar montando num carro, né, que na verdade eles simplesmente levantavam a carcaça como se estivesse levantando uma saia para passar em cima de uma poça de lama, fazia com que no pequeno cérebro pré-histórico deles, eles estivessem se protegendo de algo e ostentando, né, uma tecnologia nova. Por mais que fosse um pequeno passo para eles, né, em comparação às grandes maravilhas que nós criamos hoje, eles ainda não tinham se beneficiado da invenção da roda. Que ao contrário do que todo mundo pensa, você inventar algo óbvio é muito complicado, né? Então assim, as primeiras rodas eram triangulares, depois posteriormente eles apararam algumas pontas aí viraram octangulares, né? Depois quadrangulares e depois sim redondas, que eles viram que era a maneira mais fácil de deslizar, né? Mais fácil ainda de deslizar do que se você tivesse de peito numa folha de bananeira descendo na grama. Uma outra coisa também que desliza fácil também é o papel de Ruffles virado ao avesso. Se por um acaso você aí um dia precisou fazer as suas necessidades fisiológicas num lugar não propício, tal qual o banheiro, e a única coisa que você tinha à mão ali era um papel de Ruffles virado ao avesso, provavelmente você viu o quanto ele desliza. Então esse advento, né, propiciava para eles uma sensação de ostentação, por mais que não fosse muito eficaz. A função do carro, em segundo lugar, é te levar de um lugar para o outro, né? A primeira sempre foi e sempre será a ostentação. O Gilvan nos pergunta: Diego, João Grilo ou Agostinho Carrara? Em uma disputa de lábia, qual dos dois é o melhor? Veja bem, ô Gilvan, você colocou aí dois contenders de um peso praticamente titânico. São dois mestres aí do famoso 171. Eles que têm a habilidade sim de se fingirem de mortos para poderem assim usufruir das pregas anais do coveiro. Temos aí de um lado o João Grilo, né, do Alto da Compadecida, que é um especialista na famosa técnica de dar um migué. Ele se finge de morto, ele tem cara de tonto, ele tem o cabelo lambido. Quem aí nunca caiu num conto de uma pessoa que se faz de vítima, de uma pessoa que se faz de coitado e depois você viu que ele era muito mais esperto do que parecia? E do outro lado temos o Agostinho Carrara. Se parearmos as habilidades dos dois, eu tenho certeza que o Agostinho seria sim o vencedor dessa batalha. Ele em algum momento iria titubear por conta da cara de tonto do João Grilo, mas logo ele já iria conseguir se recuperar, né, e enrolar o João Grilo com muitas frases sem conexão e ditas de maneira muito rápida. Ele realmente é um mestre, chega a dar orgulho de ver ele em ação. E é uma pessoa que, devido à sua grandiosa habilidade em enrolar as pessoas, teria facilmente livrado a Terra da grande ameaça chamada Thanos. Nos Vingadores, se eles tivessem entrado em contato com o Agostinho Carrara, ele poderia facilmente ter convencido o Thanos a não estalar os dedos. Teria economizado milhões de dólares na confecção desses dois filmes, muita gente teria sido poupada, não teria virado cinza de cigarro, se tivessem ido diretamente falar com esse grande enrolador que é o Agostinho Carrara. Marcelão da Taberna do Guaxa quer saber: se você pudesse escolher ser um personagem de filme, desenho, novela e HQ, mas que vive em um outro filme, desenho, novela
e HQ, qual personagem você escolheria para viver em qual mundo? Eu acho que eu colocaria o Snarf dos Thundercats nos Vingadores, que tá precisando ali naquele grupo, porque só tem gente chorando depois da morte do Tony Stark, que seria uma grande adição ali, colocar um pouco de fofura, de docilidade no grupo, né? Moisés Almeida do Tabernáculo do Guaxináculo pergunta: Diego, qual sua opinião sobre Bollywood? Para mim, Bollywood é muito estranha, pelo simples fato de que todo galã de filmes de Bollywood tem um bigode. Isso é o tipo de coisa que eu ainda não consigo processar. Me agrada muito ver, com certeza, todas aquelas mocinhas fazendo coreografias intrincadas no fim do filme. Mas beijar o galã com bigode ainda é uma coisa que eu não processo. Por isso, eu não gosto. Prefiro o cinema chinês, que são todos lisinhos e ponto. Eles não têm um pelo. Pra nada. Só no sovaco. As meninas, porque elas não raspam. E por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado pelas questões mais uma vez enviadas a este programa. E continuando o nosso quadro aqui de indicações, no qual eu indico um filme / série e não falo mais nada sobre ele, eu gostaria de indicar para vocês uma série muito interessante que se chama Mindhunter. Acabou de estrear a 2ª temporada no Netflix. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Eu nunca vou enjoar da presença de vocês. Não importa a hora do dia.